turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós iremos dar sequência à correção da atividade 3 do segundo bimestre. Vocês já devem ter realizado a atividade, mas eu fiz aqui um slide para que vocês pudessem visualizar as questões e relembrá-las, já que elas foram enviadas para vocês via Google Forms, né? Via formulário. Nós estamos trabalhando sobre socialização. É um tema bem interessante, né? Bem fácil de ser compreendido, porque ele está presente no nosso dia a dia. Ele é constante no nosso dia a dia. Mas vocês lembram também que nossa aula da semana passada ela foi cheia de conceitos, né? Nós vimos o que é socialização, os níveis de socialização, o que são as instituições de socialização, enfim, os agentes, os mecanismos. Então, nós passamos por uma série de conceitos sociológicos acerca do processo de socialização. E hoje nós vamos aplicar algum desses conceitos nas questões. A primeira questão é em relação ao ponto de partida no processo de socialização. O ponto de partida é o ponto de partida no processo de socialização que acontece em nossa vida desde que nascemos. Esse processo tem origem. E aí, aqui já está respondido, né? O processo de socialização ele tem origem na família. Como a gente viu na aula passada, né? Os níveis de socialização são dois, primário e secundário. E a instituição, o agente de socialização, né? Principal, no qual nós temos contato nesse processo, né? A instituição família. E os agentes são geralmente os pais, né? Os responsáveis pela criança, que vão ensinar os primeiros códigos, né? Os primeiros conceitos daquela sociedade em que ela está inserida. Como, por exemplo, o idioma, que nós vamos começar a aprender a falar ainda na primeira infância, ainda sob a orientação dos nossos responsáveis. A escola faz parte é uma instituição também, mas ela já faz parte do segundo nível de socialização, assim como a igreja, o bairro, a comunidade em que vivemos. Eles todos são instituições, todos são importantes no processo de socialização, mas que só estão presentes no segundo nível, que a gente chama de socialização secundária, que começa ainda na infância e se estende ao longo de toda a nossa vida. Então, primeira questão, resposta, família. Segunda questão, sobre o processo de socialização, leia. Quem nasceu e morou numa favela viveu um processo de socialização diferente de quem nasceu e morou numa área do sertão nordestino. Como a questão vai pedir para marcar os itens corretos, eu já vou comentar cada um deles, tá? Esse primeiro item, ele é correto, tá? Socialização no contexto da favela é completamente diferente de uma socialização no sertão nordestino. E aí a gente poderia comparar outros ambientes, outros espaços de socialização. Como os ambientes mudam, os códigos sociais mudam, a cultura muda, então o processo de socialização também se dá de maneira diferente. 2. O processo de socialização nos dias atuais é o mesmo dos anos 50. Vamos lá, anos 50, eu sei que as avós de vocês são jovens, mas vou colocar aqui que as avós de vocês foram socializadas, eram crianças nos anos 50. Então, a infância, o processo de socialização da avó de vocês é igual ao de vocês hoje? Igual ao dos irmãos mais novos de vocês? Não, né, gente? O processo de socialização ele vai mudando, ele vai se modificando com o passar do tempo. Então, o item 2 é falso. O item 3. A socialização das crianças que nasceram e viveram em ambientes violentos é profundamente afetada. Verdadeiro? Vamos lá, ela é afetada, ela não é definida, certo? A gente já viu nas aulas sobre cultura, né, essa questão do determinismo, que a sociologia foge desses determinismos. Mas quando a criança ela é socializada num ambiente violento, ela vai ter, sim, a sua vida afetada, né? O processo de socialização vai ser todo afetado, ela vai, pode ser que ela crie uma revolta em relação àquilo, ou pode ser que ela naturalize os processos de violência e reproduza essa violência. Então, ela é, sim, de alguma maneira, afetada. Então, quais são os itens corretos? O primeiro e o terceiro. Alternativa B de bola. Terceira questão. O conjunto de funções
regras e procedimentos padronizados, reconhecidos e aceitos pela sociedade, visando garantir aos indivíduos a necessária estabilidade, é aquilo que na sociologia se entende por instituições sociais, tá? Essa daqui a gente nem tem muito o que comentar, porque é a definição de instituição social. É aquilo que eu vi com vocês, né? Que as instituições sociais, elas não são prédios físicos. Né? Não é um prédio somente, porque isso aí são instituições, mas instituições sociais são esses padrões, essas regras, esses procedimentos. Na aula eu usei para vocês o exemplo do casamento, que é uma instituição social, mas existem outras instituições sociais, a família, a escola. Então, todas esse conjunto de funções, de regras, de padrões que são colocados na nossa sociedade podem ser chamados de instituições sociais. A religião é uma instituição social? É, mas ela não é a única instituição social. Por isso que o item B está errado, quando diz agremiações religiosas. Isso aqui seria um exemplo de instituição social e não há definição. Quando a gente fala de classes sociais, a gente está falando de estratificação social. Se a gente pegar o conceito de Marx, por exemplo, vamos falar que as classes sociais são principalmente duas, burguesia e proletariado. Então, é um outro conceito. Instituições jurídicas também não, que foi bem para confundir, né, devido à palavra instituições. As instituições jurídicas vão estar mais relacionadas àquelas instituições referentes ao Poder Judiciário, o fórum, o juizado, enfim. Associações recreativas também, assim como as agremiações religiosas, são exemplos de instituições sociais, mas não é a definição de instituição social. O que seria uma associação recreativa, professora? Um espaço de lazer, tá? Um espaço que é dedicado à recreação, então, ao lazer. Próxima questão. A socialização é o processo sociológico por meio do qual adquirimos hábitos e costumes, além de maneiras de agir, pensar e sentir próprios do grupo em que vivemos, sendo compartilhado por todos os seus membros. Baseando-se nesse conceito da sociologia, qual das alternativas a seguir não indica um agente de socialização? Essa questão eu até botei um slide inteiro para ela, porque eu gosto muito dessa enunciado dela. Ele serve até para vocês estudarem o que é o processo de socialização, porque está bem definidinho aí, né? E prestem atenção, está pedindo o que não é um agente de socialização. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que os agentes de socialização são aqueles agentes, né, indivíduos em geral, que proporcionam esse processo de socialização. Por exemplo, eu, professora, sou um agente de socialização. Eu socializo vocês no meio acadêmico sobre sociologia. Quando nós estamos na escola presencialmente, conjunto de professores, núcleo gestor, são agentes de socialização. Os pais de vocês, o padre, o pastor, essa galera que faz com que o processo de socialização aconteça, são chamados de agentes de socialização. Vamos ver aqui nos itens o que não é um agente de socialização. Família, já deu exemplo, é um agente. Escolas também são agentes. O trabalho também, né? No trabalho a gente aprende como se comportar naquele ambiente. Os meios de comunicação de massa também. Eu até dei o exemplo das redes sociais nos dias de hoje, né? Da influência, por exemplo, lá no slide eu coloquei a imagem da Lady Gaga e das fãs dela, né? Então, os meios de comunicação de massa potencializam muito essa questão da socialização, principalmente dos famosos. A gente poderia tomar como exemplo o recente acontecimento acerca do Big Brother Brasil, né? Do programa BBB, onde uma música cantada no programa ganhou destaque, né? Como a mais ouvida por longo tempo lá no Spotify. A música que foi lançada pelo participante do Big Brother, que eu acabei de esquecer o nome. Batom de cereja. Ou então a música que foi cantada pela Juliette, lá do Deus Me Defenda de Mim, que era uma música antiga, né? Que era teoricamente já consolidada, mas que a partir do momento que ela canta, explode, vira a sensação do momento, e de repente todos os stories têm lá aquela música e tal. Então, os meios de comunicação de massa são utilizados também
como agentes de socialização. E imagens subconscientes não, porque o que seria um exemplo de imagens subconscientes? Os sonhos, por exemplo. Isso não é agente de socialização, é um reflexo do nosso corpo, tá? Então, não faz parte de como agente de socialização. Bom, essas foram as questões que eu coloquei para vocês, né, para fixar esse conteúdo. Espero que vocês tenham acertado, né? E quem não tiver acertado, que agora tenham compreendido onde erraram. E se não tiverem compreendido, nós teremos o nosso momento de interação e eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção, espero ter sido clara. Desculpem o barulho do cachorro, né? Eu precisei prendê-lo enquanto eu estou ministrando a aula, porque senão ele não deixa. E ele acaba ficando um pouquinho agitado. Mas muito obrigada pela atenção, espero que isso não tenha atrapalhado vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro virtual.